Teixeira. E antes de mais nada, deixa eu te fazer um pedido. Não julga essa história antes de ouvir até o fim. Porque, por mais difícil que seja imaginar o que eu vou contar, te garanto, tudo isso aconteceu comigo. E eu levei décadas para ter coragem de abrir a boca. Hoje, com 86 anos, sentada na cadeira de balanço da varanda, olhando os passarinhos no fio da rua e sentindo esse vento que só o tempo sabe soprar, eu sinto que é hora. Não por mim, mas pela menina que um dia eu fui e que ninguém quis enxergar. Nasci em Lavras do Sul, uma cidadezinha pequena, daquelas onde o sino da igreja ainda comanda o ritmo do dia. Era tudo de chão batido, o cheiro de pão de milho saindo das casas de lenha, e todo mundo se chamava pelo apelido de infância. Minha casa era simples, 3 cômodos só, mas para mim era um mundo inteiro. Um fogão de lenha que deixava a cozinha sempre quentinha, a varanda que rangia como se fosse reclamar do tempo, e a rede onde eu balançava, sonhando com um mundo que eu nem sabia se existia. Eu era a filha do meio. Tinha meu irmão mais velho, o Francisco, calado, firme, um moço que carregava nas costas a responsabilidade de um homem que teve que crescer antes da hora. Já a caçula, Luzia, era um raio de sol. Vivia grudada em mim, me chamando de minha nena, com um jeitinho doce que só criança sabe ter. A gente era pobre, mas tinha momentos de alegria. Nos dias de feira, quando mamãe voltava com uns trocadinhos a mais, trazia um doce enrolado no papel de pão. E a gente dividia aquilo como se fosse ouro puro. Francisco contava causos do mato. Luzia cantava desafinado e eu escrevia. Tinha um caderninho escondido embaixo da cama onde rabiscava tudo. Era ali que eu colocava meu coração, porque falar em voz alta naquela casa era perigoso. Meu pai, seu Avelino, era um homem duro, da roça. Trabalhava o dia inteiro e quando aparecia em casa vinha carregando algum presente pequeno. Uma flor do campo, uma laranja mais doce, uma piada tímida. E por mais distante que fosse, eu sentia que ele me via. Mas minha mãe, Dona Ernestina da Glória. Só de falar esse nome meu peito aperta. Ela era uma mulher que o povo respeitava. Costurava como ninguém. Cuidava da casa, da fé, da roupa dos outros. Nunca levantava a voz, mas também nunca levantava um sorriso. Tinha uns olhos que não te olhavam de verdade. Eles atravessavam você. Ela era dura, muito dura. Mas no começo eu achava que era assim que mãe tinha que ser. As mães das minhas colegas também eram ríspidas e diziam que isso era para ensinar a ser gente. E eu queria ser gente, então obedecia. Tinha medo de tudo, de errar, de falar, de deixar cair um copo no chão. Mas achava que o erro era meu. Criança pensa assim, né? Que o amor que não vem é porque a gente não merece. E eu vivia esperando um carinho, um gesto, um afago. Mas ele nunca vinha. Até que, num fim de tarde, meu pai chegou com um presente escondido dentro do chapéu. Um cachorrinho preto com uma mancha branca no peito. Toma, nena. Esse aqui é teu. Cuida bem, disse ele. Eu abracei aquele bichinho como se fosse gente. Dei o nome de Dengo. E ele foi meu primeiro amigo de verdade. Dormia aos meus pés, me lambia as lágrimas escondidas, me seguia até a venda. Foi o primeiro ser que me amou sem pedir nada em troca. Mas naquela casa, a alegria não durava. Tinha um silêncio que aos poucos foi mudando de cor. No começo era só quietude, como a de toda casa humilde. Mas depois, o silêncio começou a pesar. Sabe aquela sensação de que tem algo errado, mas você não consegue dizer o que é? Era isso. Um frio na espinha, um aperto no estômago. Como se a qualquer momento algo ruim fosse acontecer. Ou talvez já estivesse acontecendo. Eu devia ter uns 7 ou 8 anos quando comecei a perceber que o jeito da minha mãe comigo tinha mudado. Me chamava mais para ficar perto dela. Mandava Francisco ir dormir mais cedo e dizia que queria me ensinar a costurar. Eu sentava na sala com o pano no colo, tentando seguir os riscos dos bordados. Mas era como se minhas mãos estivessem presas por uma linha de medo. Não era medo de apanhar, nem de errar. Era um medo que não tinha nome. As idas à feira pararam. Minha mãe quase não saía mais.
Ficava em casa, sempre perto de mim. Dizia para as vizinhas que estava cansada, mas eu sabia que era outra coisa. Ela começou a afastar até a Luzia de mim. Mandava-lhe a menina dormir com Francisco. E eu passava as noites sozinha. Na escola, me calava. Antes, eu era a que fazia versos. Agora só queria um canto na parede, de onde eu pudesse ver sem ser vista. Passei a escrever menos e a rasgar o que escrevia. Tinha medo de que alguém descobrisse o que nem eu mesma sabia como contar. Teve uma noite que até hoje, por mais que eu tente apagar, ela volta como filme na cabeça. Acordei assustada, com o peito apertado. A casa estava escura. Só ouvi o som da porta se fechando devagar. Minha mãe disse que tinha ido ver uma vizinha doente. Mas os olhos dela não mentiam. E nem o pano de prato com cheiro de álcool deixado na pia. João, meu irmão, começou a perceber. Ele não sabia o quê, mas sabia que eu estava diferente. Mais calada, mais murcha. Ele começou a ficar mais perto, a ir comigo até a escola, a dormir mais tarde, a tentar ficar de olho. Mas nunca me perguntou nada. E eu nunca contei. Porque como é que se diz pra alguém que é a própria mãe quem tá te fazendo mal? Naquela cidadezinha, minha mãe era quase santa. Costureira, religiosa, exemplo de mulher. E eu era só a menina que andava encurvada, que já não falava direito, que vivia com os olhos no chão. Mas o pior ainda estava por vir. Depois daquela noite, a sombra dentro da minha casa parecia crescer. Eu não entendia bem o que estava acontecendo, mas o meu corpo, ele sentia. A presença da minha mãe deixou de ser uma figura de autoridade e passou a ser algo que me fazia querer desaparecer. Começou devagar. Ela me chamava com palavras mansas, que soavam como cuidados de mãe, mas carregavam um peso estranho por trás. Deita aqui, nena. Mamãe só quer ver se você tá crescendo direitinho. Levanta um pouquinho o vestido, minha filha. É só pra conferir se tá tudo certo. Ela dizia com uma calma tão assustadora, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E eu não sabia o que pensar. O instinto me dizia que tinha algo errado, mas eu era só uma criança. Criança que, por mais que desconfie, ainda confia. E pior, ainda acha que a culpa é dela. Comecei a andar mais encolhida. Me escondia pelos cantos da casa. Passava mais tempo com Luzia me agarrando na presença da irmãzinha como se aquilo fosse me proteger. Mas minha mãe, ela sabia esperar. E esperava. Sempre havia um momento em que estávamos sozinhas. E aí ela inventava uma desculpa nova. No começo eu achei que talvez tivesse feito alguma coisa errada. Que ela estivesse apenas corrigindo algo em mim. Mas depois eu só queria sumir. Me escondia até no galinheiro, dentro do armário de roupa do meu pai. Qualquer canto que ela não costumava ir. Mas ela sempre me achava. Para de drama, menina. Isso é coisa de cabeça fraca. Eu sou tua mãe. Tô cuidando de você, ela dizia. E eu me calava. Porque no fundo, eu queria acreditar que era cuidado. Que tudo não passava de um mal-entendido que eu estava criando na minha cabeça infantil. Mas o meu corpo, ele reagia. Comecei a ter febre sem motivo. Dor de barriga todo dia. Suava frio de madrugada. Cheguei a passar dias sem comer. E quando não comia, ela dizia: "Isso é preguiça. Tá querendo chamar atenção." Passou a me tratar com desprezo. Não me dava mais comida com o resto da família. Me deixava de castigo por qualquer coisa. E eu aceitava. Porque preferia o desprezo ao toque. Francisco, meu irmão, percebeu. De verdade. Ele começou a agir diferente. Toda vez que ela me chamava para ajudar com a costura, ele aparecia de algum jeito. Inventava que precisava de mim na horta. Pedia para eu buscar lenha. Ficava de olho, sempre por perto. Começou até a dormir mais perto do meu quarto, dizendo que era só por segurança, que a casa estava perigosa demais. Uma noite acordei chorando, tremendo. Um pesadelo daqueles que grudam na pele. Francisco veio até o meu quarto, acendeu o lampião e ficou ali, sentado na beira da cama. Passou a mão no meu cabelo e sussurrou: "Tô aqui, nena. Não precisa ter medo." Foi a primeira vez em muito tempo que eu me senti protegida. No dia seguinte, ele me levou até o riacho onde a gente costumava brincar quando era pequeno. Ficamos em silêncio, olhando a água passar. E então ele falou: "Nena, o
que tá acontecendo com você? Nada, Chico. Não mente. Eu vejo. Você tá sumindo aos poucos. E não é de fora pra dentro. É de dentro pra fora. Fiquei em silêncio. Quis contar, mas a voz não saía. Ele me olhou nos olhos e disse bem devagar: é a mãe, né? Foi como se o tempo parasse. Como se o mundo inteiro tivesse segurado o fôlego. Eu não disse nada. Só chorei. E ele entendeu tudo. Francisco não era de falar muito. Mas naquele dia ele prometeu: nunca mais vou te deixar sozinha com ela. Nunca mais. E cumpriu. Passou a me vigiar como um anjo. Dormia na rede da sala, perto do meu quarto. Sempre dava um jeito de me manter ocupada longe dela. Inventava tarefas, me pedia ajuda até para coisas que ele sabia fazer sozinho. Tudo só para me proteger. Minha mãe notou. E aos poucos passou a me ignorar completamente. Não me chamava mais. Não falava comigo. Não pedia minha ajuda. Quando queria algo, falava alto pela casa. Ou pedia para Luzia. A comida que colocava no meu prato vinha pela metade. Minhas roupas passaram a ficar sujas porque ela simplesmente deixava de lavar. Era como se eu tivesse deixado de existir para ela. Mas ainda assim, era melhor que antes. Mesmo sendo tratada como uma estranha, o silêncio doía menos do que o toque que me fazia tremer por dentro. Mas a verdade é que o estrago já estava feito. Eu me sentia suja. Mesmo tomando 3 banhos por dia, mesmo esfregando o corpo com sabão de soda, nada tirava a sensação de que eu era errada. Na escola não conseguia mais prestar atenção. As palavras da professora passavam por mim como vento. As colegas começaram a se afastar. Diziam que eu estava esquisita. E eu estava. Porque dentro de mim, nada estava no lugar. Luzia, minha irmãzinha, era a única que ainda me olhava com ternura. De vez em quando me abraçava do nada e dizia: eu gosto de você, Nena, mesmo quando você não sorri. E eu chorava, porque aquele amor puro, sem entender o que acontecia, era a única coisa boa que ainda existia em mim. Mas até isso, ela tirou de mim. Um dia, Dengo, meu cachorrinho, sumiu. Mamãe disse que ele escapou pelo portão, mas eu sabia que não. O portão estava trancado. E ela sabia o quanto aquele cachorro era importante para mim. Ela tirava tudo que me fazia bem. Era como se alimentasse da minha tristeza. Foi ali que eu quebrei de vez. Me tranquei no quarto e chorei por 2 dias inteiros. Não comi, não falei, não me mexi. Francisco forçou a porta, me abraçou, tentou me dar água, me fez comer um pão na marra. E então disse: eu vou fazer alguma coisa. Isso não pode continuar. Não, Chico, por favor. Não conta. Eu só quero que pare. Mas se ninguém souber, ela vai continuar. Com você. Com Luzia. Talvez comigo. Já tá acabado, Chico. Só não quero que ninguém saiba. Só isso. Ele ficou em silêncio, os olhos cheios d'água. Apertou os punhos, respirou fundo e falou: então eu vou falar por você. Naquela noite, ele escreveu uma carta. Dobrou com cuidado e colocou no bolso. E eu sabia. Ele ia enfrentar o mundo por mim. Francisco levou alguns dias para tomar coragem. Mas eu percebi. Ele andava diferente. Mais sério. Mais firme. Como se carregasse uma decisão nas costas. Daquelas que a gente sabe que vai mudar tudo para sempre. Até que, numa manhã, ele bateu na porta do quarto do nosso pai. Entraram, conversaram por pouco tempo. E quando meu pai saiu, estava pálido como cal. Não olhou para mim. Não olhou para Francisco. Só foi pro terreiro. Acendeu um cigarro e ficou lá, parado, olhando pro nada. Horas depois, saiu de casa. E só voltou 3 dias depois. Não disse onde foi. Não falou uma palavra sobre a conversa. Nunca mais tocou no assunto. Francisco ficou furioso. Ele sabe, Nena. Ele sabe. E escolheu não fazer nada. Ele não sabe lidar, Chico. Ele é do tempo do silêncio. É o jeito dele. Não, Nena. Ele escolheu. Escolheu se calar. Porque a verdade arrebenta. E ele não quer ver essa casa em ruínas. Mas a verdade é que ela já estava em ruínas. Só faltava cair de vez. Foi então que Francisco tomou uma decisão radical. Me levou pela mão até o pequeno posto policial da cidade. O delegado era um homem forte, cara fechada, que conhecia nossa família desde sempre.
Francisco falou com firmeza. Disse que tinha algo muito errado acontecendo, que nossa mãe fazia coisas que não podia, que eu estava doente, calada, com medo, que precisava de ajuda. Eu, do lado dele, só conseguia olhar para o chão. Cada palavra que ele dizia parecia uma lâmina me cortando por dentro. O delegado ficou em silêncio por um tempo. Depois falou: "Isso é grave demais, Francisco. Você tem certeza do que está dizendo? Tá acusando a própria mãe." "Tenho sim, senhor. Eu tô vendo ela desaparecer." "E tem prova? Testemunha? Laudo? Confissão?" Francisco ficou mudo por um segundo. Depois disse: "Ela tem medo até de falar." O homem balançou a cabeça, cruzou os braços e finalizou: "Palavra contra palavra, meu filho. Verdade que destrói família é perigosa demais." Saímos de lá com um pedaço de papel qualquer, um encaminhamento vago, sem esperança, sem justiça, e com um recado nas entrelinhas: "Não mexam com isso, finjam que não viram." Mas como fingir que não viu? A notícia correu. Cidade pequena, bastava uma faísca. Em poucos dias, éramos o assunto da feira, da igreja, da venda, da praça. As pessoas cochichavam quando eu passava. Me olhavam com desconfiança, como se eu fosse uma aberração. Chamaram-me de ingrata, de mentirosa, de doente. A própria família por parte de mãe cortou laços. As tias diziam que eu estava possuída por ideias ruins. A avó, que antes me dava doce de abóbora, chorou e disse: "Filha que acusa a mãe, merece o inferno." Mas ninguém me perguntou como eu me sentia. Francisco, mesmo sendo julgado também, não arredou o pé. Ficou ao meu lado. Mas eu via o quanto ele estava sofrendo. Perdeu o emprego no armazém. Foi afastado da igreja. Passou a ser visto como o moço que traiu a própria mãe. E minha mãe virava o jogo com maestria. Dizia em público que não entendia o que tinha feito para merecer aquilo. Que estava triste, decepcionada, se fazia de vítima. E o povo acreditava. Porque é sempre mais fácil acreditar na dor de quem grita alto do que no silêncio de quem foi calado por dentro. Eu fiquei entre dois caminhos: contar tudo, enfrentar a cidade inteira, ou me calar e tentar seguir a vida pela metade. Escolhi me calar. Por Luzia, que era pequena demais para entender. Por Francisco, que já tinha sacrificado tanto. E por mim mesma, porque eu já não tinha mais forças. Enterrei minha verdade lá dentro, no fundo do peito. Fiz o que tantas meninas fazem. Fingi que não doeu. Aprendi a sorrir com os olhos molhados, a andar com a cabeça baixa, a dizer: "Tô bem", mesmo estando em pedaços. O mundo seguiu. A cidade esqueceu. As pessoas acharam outra fofoca para cuidar. Mas dentro de mim, nada voltou ao lugar. Francisco conseguiu um emprego numa cidade vizinha. Me prometeu que voltaria para me buscar, que a gente recomeçaria longe dali, onde ninguém soubesse da nossa história. Mas o destino não quis assim. Um acidente na estrada levou ele embora de vez. Quando recebi a notícia, meu corpo simplesmente caiu no chão. Era como se Deus tivesse arrancado de mim a última proteção que eu tinha. Com a morte dele, fiquei sozinha com minha mãe. Meu pai já não era mais presença. Era só um vulto que andava pela casa, calado, como se quisesse esquecer que existia. Luzia era criança demais para perceber o que estava acontecendo. E minha mãe nunca mais se aproximou de mim como antes. Mas também nunca me pediu desculpas. Nunca falou do que aconteceu. Nunca olhou nos meus olhos. Ela apenas passou a me tratar como um peso, um estorvo, e eu aceitei. Me afundei no silêncio. Aceitei a rotina como prisão. Até que, um dia, apareceu alguém novo na cidade. Um rapaz de fora, que veio trabalhar na fábrica de tecidos. Se chamava Otávio. Ele tinha um olhar calmo, uma voz doce. Me tratava com gentileza. Pela primeira vez na vida, um homem me olhava como gente, e não como ameaça. Eu, que achava que jamais seria digna de amor, comecei a me perguntar: será que ainda dá tempo? Otávio apareceu como quem não queria nada, mas para mim, ele foi o primeiro homem que não carregava sombra no olhar. Era simples, de fala mansa, e logo conquistou espaço na cidade com seu jeito educado. Trabalhava duro, mas sempre que passava pela venda, onde eu ajudava nas compras da casa, me cumprimentava com um sorriso inteiro.
E aquilo me desconcertava. No começo desconfiei. Era automático. A vida tinha me ensinado que gente que se aproximava demais, sorrindo demais, sempre queria algo em troca. Mas Otávio não. Ele esperava. Ele não forçava a presença. Não invadia silêncio. E, talvez por isso, eu fui baixando a guarda aos poucos. Começamos a conversar durante as idas à feira. Depois ele passou a me acompanhar no caminho de volta. Um dia me ofereceu uma manga bem madura, que tinha trazido do sítio onde morava. Só isso, sem intenção, sem toque. Foi ali que eu percebi que estava diante de alguém diferente. Otávio me tratava como igual, me escutava de verdade e nunca, em momento algum, tentou me apressar. E por mais que o coração ainda tremesse de medo, comecei a sentir uma coisinha nova nascendo, uma mistura de alívio e esperança. A gente se casou rápido. Eu tinha 19 anos, ele pouco mais de 25. Não foi por paixão arrebatadora nem por desejo. Foi por sobrevivência. Otávio era minha porta de saída daquela casa, daquela história, daquela dor. E eu agarrei aquela chance com todas as forças. Na noite de núpcias tremia da cabeça aos pés. Otávio percebeu. Me olhou nos olhos, colocou a mão no meu ombro com delicadeza e disse: "Eu não vou te tocar se você não quiser. Você não precisa ter medo de mim, Noêmia." E eu desabei. Ninguém nunca tinha me dado escolha. Ninguém nunca me perguntou o que eu queria. Ele foi paciente. Nos dias seguintes, me respeitou. Dormia ao meu lado como quem cuida de um passarinho ferido, esperando o tempo certo para ele voar. E com o tempo, eu fui me permitindo um pouco mais, um passo de cada vez. Mas não foi fácil. O corpo lembrava. O coração travava. Mesmo quando eu queria, ele reagia com medo. Me encolhia, me afastava sem entender por quê. Otávio às vezes ficava frustrado, mas nunca deixou de ser gentil. Nunca levantou a voz. Nunca me culpou. Só dizia: "Quando você quiser do seu jeito." Com ele tive 2 filhos, Marinalva e Henrique. Eles foram minha salvação. Me deram uma nova razão para seguir. Mas também foram meu espelho. Quando eu olhava para eles, lembrava de tudo que me foi roubado. Minha infância, minha segurança, minha paz. E prometi a mim mesma que eles nunca sentiriam o que eu senti. Nunca. Fui uma mãe presente, mas assustada. Tinha medo de tocar demais. Medo de tocar de menos. Demorei muito para conseguir abraçar meus filhos, sem sentir um nó no estômago. Mais ainda para dizer "eu te amo", com naturalidade. Mas consegui. Cada vez que eles me chamavam de mãe com carinho, era como se uma parte de mim se curasse. E o tempo passou. A gente foi tocando a vida. Eu, Otávio, as crianças. Ele me dava tudo o que podia. Casa, estabilidade, respeito. Mas havia sempre um espaço entre nós que eu nunca consegui preencher. Um abismo feito das marcas que carrego. Daquelas que não aparecem por fora, mas que gritam por dentro. Mesmo assim, ele nunca foi embora. Ficamos casados por mais de 40 anos. Otávio foi o homem mais bom que já conheci. Mesmo sem saber de tudo, ele sentia e nunca me cobrou explicações. Mas, como tudo na vida, até o amor mais gentil acaba. Otávio adoeceu. Um câncer lento, silencioso, que foi levando ele aos poucos. Eu cuidei dele até o fim. E no último dia, quando ele já mal conseguia falar, ainda assim tentou segurar minha mão e sussurrou: "Você foi a mulher mais forte que eu conheci, Noêmia. Eu te amo." Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça por dias, porque eu, até então, ainda não sabia que era forte. Eu só sobrevivia. Com a morte dele, fiquei sozinha de vez. Meus filhos já adultos, cada um com sua vida. Eles queriam que eu fosse morar com eles, mas eu precisava de tempo, de espaço, de silêncio. Só que dessa vez, o silêncio não era mais meu inimigo. Era meu abrigo. Era onde eu finalmente poderia me escutar, depois de uma vida inteira sendo calada. Foi então que, um dia, abri o armário, peguei um caderno grosso de capa dura e decidi: vou escrever tudo, sem florear, sem medo, sem esconder. Sentei na varanda com a caneta tremendo nas mãos e comecei do começo. Da menina que corria descalça no quintal, passando pela que se encolhia de medo à noite,
até chegar nessa mulher aqui, que está viva, que resistiu, que sobreviveu e que agora finalmente fala. Escrevi por dias, às vezes por horas seguidas, outras só conseguia rabiscar meia página e acabava chorando até dormir. O que vinha à tona não era só lembrança, era a dor que eu enterrei por uma vida inteira. Algumas tardes, o sol me pegava com a cabeça encostada na mesa da varanda, o caderno aberto, as palavras sangrando no papel. Era como se eu voltasse a ser aquela menina outra vez, aquela que esperava um carinho que nunca vinha, aquela que tremia diante da própria mãe. Mas eu continuei. Escrevi com raiva, escrevi com medo, escrevi com coragem, sem disfarçar, sem florear, sem tentar proteger quem me feriu. Quando terminei, tremia. Segurava aquele caderno como quem segura um filho recém-nascido, com cuidado e temor. Mas ao mesmo tempo, com a certeza de que ali dentro estava a minha verdade. Chamei minha filha mais velha, Marinalva. Ela chegou com aquele jeito doce de sempre, com uma sacola cheia de frutas e uma palavra carinhosa na boca. Mãe, trouxe aquelas goiabas que a senhora gosta. Sentei com ela na varanda. Entreguei o caderno, sem dizer uma palavra. Ela estranhou. O que é isso, mãe? É minha história. Toda ela. Mas, por que agora? Porque eu preciso que você saiba quem eu sou. Toda eu. E não só a parte que a vida permitiu você conhecer. Marinalva leu em silêncio, página por página, sem pular, sem interromper. Quando terminou, fechou o caderno devagar. Me olhou e chorou. Um choro doído, fundo, como se a alma dela tivesse encontrado a minha no tempo. Mãe, por que a senhora nunca me contou? Porque eu queria que você crescesse leve, livre, sem o peso que eu carreguei a vida inteira. Isso tudo foi verdade? Foi a senhora? A senhora perdoou ela? Demorei a responder. Olhei para o chão, depois para o céu. Respirei fundo e disse: eu não precisei perdoar. Só parei de carregar. E Marinalva me abraçou. Um abraço longo, demorado, silencioso. Um abraço que eu esperei a vida inteira, que selou a paz entre a mulher que eu me tornei e a menina que um dia fui. Dias depois, foi a vez de Henrique, meu filho mais novo, ler. Ele demorou mais, sempre foi mais contido. Mas quando me ligou, a voz dele estava embargada. Agora eu entendo. Mãe, agora eu entendo tudo. Por que a senhora era tão cuidadosa? Por que nunca deixou a gente dormir fora de casa? Por que a senhora trancava a porta antes mesmo de escurecer? Eu tinha medo, filho. Medo que o que aconteceu comigo se repetisse com vocês. Ele ficou em silêncio. Depois disse: obrigado, mãe. Não por ter sofrido, mas por ter escolhido ser diferente. Por ter nos dado o que a senhora nunca teve. Aquilo me desarmou. Foi como um renascimento. Porque até então, tudo o que eu tinha guardado era um fardo. Mas quando meus filhos leram minha história, ela se tornou herança. Não de dor, mas de verdade, de amor e de superação. E então chegou a notícia. Luzia, minha irmã caçula, me ligou. Voz trêmula. Olhos molhados do outro lado da linha. Noêmia, a mamãe tá doente. Muito. Tá no fim. E tá perguntando por você. Eu congelei. Depois de tudo. Depois de anos de silêncio, de dor, de fuga. Depois de uma vida. Ela estava me chamando. Não sabia o que fazer. Parte de mim queria ignorar. Outra parte dizia que eu precisava ir. Talvez o Otávio, lá do outro lado da vida, tenha me sussurrado no ouvido. Vai, fecha esse ciclo. E eu fui. Voltei para casa onde tudo começou. Onde minha infância foi enterrada viva. As mesmas paredes, o mesmo cheiro de sabão de barra, a mesma varanda que rangia quando o vento soprava. Entrei no quarto dela com o coração acelerado. Ela estava deitada, rosto pálido, olhar abatido, mas ainda com aqueles olhos que nunca revelavam tudo. Quando me viu, sorriu fraco. Você veio. Vim. Senta aqui, minha filha. Sentei, calada. O quarto inteiro parecia suspenso no tempo. Até que ela falou: eu sei o que fiz. E sei que você nunca me perdoou. Nem deve. Mas eu precisava te ver. Antes de ir. Pra dizer que se eu pudesse voltar, eu faria tudo diferente. Ela não chorou. Eu também não. As palavras dela não vinham como pedido de desculpas. Eram como um reconhecimento tardio. O máximo que ela era capaz de oferecer. Eu não respondi.
Só as lágrimas caíram, devagar, limpando a dor sem precisar de palavras. Ela morreu 2 dias depois, sem confissão pública, sem redenção, sem alarde. Mas para mim, foi o fim de um ciclo. Voltei para casa, olhei para os meus filhos e pensei, ela me feriu, mas eu escolhi não ferir. Ela me calou, mas hoje eu posso falar. Ela me negou amor, mas eu escolhi amar. E isso é libertação. Depois da morte da minha mãe, alguma coisa em mim silenciou de vez, mas não o silêncio que machuca. Era outro, um silêncio mais leve, quase um alívio, como se finalmente eu tivesse tirado um peso das costas que carregava desde menina. Eu não precisei dizer tudo o que sentia para ela, nem ouvir tudo o que gostaria. Só o fato de ela ter reconhecido, ainda que em sussurros, já era o suficiente para eu poder seguir. Voltei para minha casa com a alma mexida. Passei a olhar meus filhos com outros olhos, a notar o quanto eles eram livres, diferentes de mim, inteiros. E me dei conta. Eu tinha vencido o ciclo. Ela me machucou, me calou, me destruiu por dentro. Mas eu não repeti com meus filhos. Eu não deixei que aquilo continuasse em mim. E isso, por si só, já era uma vitória maior do que qualquer perdão. Marinalva, minha filha, passou a me visitar ainda mais. Às vezes vinha com os netos, outras vezes sozinha, com um bolo de milho quente e uma saudade boa nos olhos. Henrique me escrevia cartas lindas, cheias de poesia, como se em cada palavra quisesse me curar um pedacinho por vez. E eu me sentava na varanda com um chale nos ombros e um caderno no colo e escrevia, para mim mesma, para a menina que fui, para a adolescente que se encolheu de medo, para a mulher que resistiu. Eu escrevia como quem abraça a própria história. E foi nesse silêncio, agora amigo, que encontrei a minha paz. Hoje, aos 86 anos, vivo sozinha, mas nunca mais estive tão acompanhada de mim mesma. Não tenho luxo, não tenho herança, não tenho retrato pendurado na parede com moldura dourada, mas tenho consciência, tenho coragem, tenho memória. E isso ninguém pode tirar de mim. Luzia, minha irmã, continua sem saber da verdade. E não me arrependo de ter poupado ela. Ela vive num mundo onde nossa mãe foi apenas rígida. Onde tudo o que lembra é o cheiro do pão de fubá, os dias de festa na roça, o cabelo preso com um laço de fita. E eu deixo que ela guarde essas memórias, porque elas são verdade para ela. E não sou eu quem vai roubar isso. Às vezes me perguntam, Noêmia, a senhora teve uma vida feliz? E eu respondo, tive momentos de paz, de amor, de medo, de força, de superação. Não vivi uma vida fácil, mas vivi uma vida inteira. E para quem veio de onde eu vim, isso já é mais do que suficiente. Outro dia, Marinalva me fez uma pergunta que me pegou de jeito. A gente tomava café na varanda vendo o sol cair atrás da igreja, quando ela disse, Mãe, se a senhora pudesse voltar no tempo, mudar só uma coisa, o que mudaria? Eu fiquei quieta por um tempo, não por falta de resposta, mas porque a resposta precisava ser sentida. Depois de um gole de café, olhei para ela e falei, eu teria acreditado em mim mesma. Mais cedo, ela me olhou com ternura, segurou minha mão enrugada entre as dela e respondeu, mas a senhora viveu, mãe, viveu e venceu. E eu chorei, porque ouvir isso da boca da minha filha foi como fechar uma ferida antiga. Aquela menina que um dia se escondeu no armário, que tremia ao menor som de passos, que esfregava o corpo tentando tirar a vergonha. Ela foi vista, acolhida, reconhecida. E agora, enquanto escrevo essas últimas palavras, com os dedos cansados, os olhos marejados e o coração sereno, eu penso, eu não me apaguei, eu resisti. E mais do que isso, eu escolhi o amor, mesmo quando ele me foi negado. Essa história que estou contando agora não é só minha. É de tantas outras vozes que foram silenciadas, escondidas, abafadas, mas que um dia, em algum canto do mundo, também vão encontrar coragem para dizer, eu sobrevivi, eu vivi, eu venci. Escrevendo tudo isso, me pego pensando no que deixo para trás. Não falo de herança, de casa, de joia, nem de dinheiro. Falo do que realmente fica. Do que vai ser lembrado quando eu não estiver mais aqui para corrigir os detalhes. Eu,
Noêmia Teixeira, vivi 86 anos e agora, sentada nessa cadeira de balanço, com a alma sossegada e os netos brincando no quintal, posso dizer, minha história está completa. Não foi perfeita, não foi leve, mas foi inteira. Demorei uma vida inteira para entender que minha voz tinha valor. Durante anos, achei que meu papel era obedecer, ficar quieta, me esconder nos cantos da casa, da escola, do mundo. Mas a verdade é que o mundo só muda quando a gente escolhe não se calar mais. Não falo isso com raiva. A raiva já me abandonou faz tempo. Falo com verdade, uma verdade que me libertou. Depois que meus filhos leram minha história, tudo mudou. Henrique passou a me mandar poesias pelo correio, acredita? Escritas por ele mesmo. Palavras doces que me fazem lembrar de Francisco, meu irmão, aquele que foi minha muralha, meu escudo, meu abrigo. Marinalva, minha filha, me liga toda noite, às vezes só para contar do dia, às vezes só para dizer, te amo, mãe. Coisa simples, mas que cura tanto. Meus netos, os netos, eles ainda não sabem da história toda. Ainda são jovens demais, mas quando crescerem, vou entregar esse caderno. Não como quem entrega um fardo, mas como quem oferece um mapa. Um caminho que eu abri na unha, no choro, na coragem. Quero que eles saibam que sua avó não foi só a mulher que fazia broa de milho e contava histórias antigas. Quero que saibam que eu lutei, que resisti, que venci o ciclo, que escolhi o amor. Hoje, o silêncio não me oprime mais. Hoje, ele me obedece, porque aprendi a usá-lo ao meu favor. Ele foi meu esconderijo e agora é minha fortaleza. Às vezes me pego escrevendo cartas para mim mesma, para a menina assustada, para a moça que fugia dos cantos escuros da casa, para a mulher que não sabia que era forte. Digo a elas que eu sinto muito, que elas não estavam erradas, que elas não eram culpadas. E mais importante, que elas venceram. O tempo me levou muita coisa. Amigos, irmão, marido, minha juventude, meus cabelos pretos, meus passos firmes. Mas me deixou algo ainda mais precioso. A consciência. A certeza de que eu fiz o melhor que pude, com o pouco que tive. E isso é o bastante. Outro dia sentei com Luzia, minha irmã. Ela agora mora com a filha, mas ainda me liga toda semana. Rimos juntas, relembramos a infância, os dias de chuva, o quintal cheio de laranja. Ela ainda acredita que nossa mãe foi apenas uma mulher dura, mas justa. E eu deixo, porque ela não precisa carregar essa dor. Ela vive numa lembrança que a faz bem, e eu não tenho o direito de arrancar isso dela. Às vezes, proteger alguém também é não dizer certas verdades. E assim sigo, com meus dias lentos, minha casa quieta, minhas memórias arrumadas como livros na estante, cada uma no seu lugar, umas mais leves, outras que ainda pesam, mas todas minhas. E se alguém me perguntar se ainda tenho medo, eu respondo, não. Hoje eu tenho voz, e minha voz é minha casa. Outro dia, uma vizinha que sempre foi curiosa me perguntou, Dona Noêmia, a senhora se arrepende de alguma coisa? Demorei um pouco para responder. Não por não saber, mas porque algumas respostas a gente precisa mastigar devagar antes de soltar. E então eu disse, me arrependo de não ter acreditado em mim mais cedo, de ter achado que o que fizeram comigo definia quem eu era, de ter aceitado viver no escuro, achando que era o único lugar onde eu cabia. Ela ficou em silêncio. Não esperava uma resposta tão direta, mas sorriu, um sorriso daqueles que entendem. E eu sorri de volta, porque hoje não me escondo mais. A vida me arrancou muita coisa, mas eu escolhi plantar onde arrancaram. Fiz do meu passado um solo duro, mas fértil. Fiz dos meus filhos meu recomeço. Fiz da minha voz, antes engasgada, uma semente lançada ao vento. Hoje, aos 86 anos, sei que minha missão está cumprida. Eu vivi, e não vivi pela metade. Vivi inteira, mesmo com as partes quebradas, mesmo com as feridas abertas, mesmo com as marcas que o tempo não apagou. Escolhi ser boa mãe mesmo sem ter tido uma. Escolhi amar mesmo sem saber como era o amor. Escolhi falar mesmo quando o mundo queria me calar. E, acima de tudo,
Escolhi não repetir o ciclo, porque é assim que a gente muda o mundo. Um ciclo quebrado, uma menina salva, uma voz escutada. Talvez a minha história, contada agora, nessa altura da vida, não mude o que já passou. Mas se mudar uma vida, se alcançar uma menina, em algum canto do mundo, que esteja sentindo o mesmo medo, a mesma culpa, a mesma solidão, então já valeu. Se essa menina ouvir, ler ou sentir isso e entender que ela não está sozinha, que ela não é suja, que ela não é culpada, então essa história já fez o que precisava fazer. Esse é o meu legado. Não deixo ouro, não deixo terra, não deixo sobrenome importante, mas deixo algo mais valioso: coragem. Deixo verdade. Deixo luz para quem ainda caminha no escuro. E se você chegou até aqui comigo, te agradeço. De coração. Essa história não foi escrita para chocar. Foi escrita para libertar, para dizer que é possível recomeçar, mesmo depois de tudo, mesmo aos pedaços, mesmo com o peito cheio de cicatrizes. Hoje, de frente pro espelho, não vejo só as rugas, vejo resistência, vejo história, vejo força. Não sou só a senhora que vende broa na feira. Sou a mulher que venceu o silêncio. E agora, quando o fim se aproximar, porque ele vai, eu quero ir em paz. Não por ter esquecido o que vivi, mas por ter finalmente me visto por inteira. E se um dia alguém perguntar quem foi Noêmia Teixeira, que digam: foi mulher, foi guerreira, foi verdade. Adeus.